Meu Deus, mais um dia nós estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo pelas Tuas misericórdias, te agradecendo pelo Teu amor, um amor incondicional, um amor que não se divide, não se compartilha, é algo que é especial, é só para cada pessoa. Meu Deus, quantas coisas têm acontecido no mundo e às vezes nós nos perguntamos: Deus, por que que isso tem acontecido? Deus, por que isso tem feito? Por que as pessoas estão assim? Simplesmente, a cada dia, a palavra de Cristo está dizendo que o amor de muitos esfriará. Eu espero, Pai, que o nosso amor, aquela semente plantada pelo Teu Espírito Santo, ela nunca acabe. Que ela se floresça, que ela continue germinando ainda mais, que continue dando mais frutos. Porque nós devemos entender, Senhor, que a Tua luz, a Tua misericórdia, o Teu amor é que deve transbordar os corações. Que as pessoas não nos vejam, mas que vejam o Senhor em nós. E assim, Pai, que nós oramos hoje. Que o caráter de Cristo, que o caráter do Teu Espírito Santo, que o Teu caráter de amor, de bondade prevaleça. Que os frutos do Teu Espírito Santo possam abundar a cada dia, superabundar ainda mais em nossos corações. E que as pessoas possam ver, que elas possam sentir o quanto é bom estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, principalmente por tudo que o Senhor é. Toma à nossa frente mais um dia, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui, levando informação e abrindo a mente das pessoas. Tudo isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, muito bom dia para você. Agora são 7 horas e 4 minutos. Pois é, rapaz. Quase que o programa não entra hoje, estava tudo certinho, mas teve aqui meu celular quase que leva um tombo. Mas fica por aí, bebê. Você está no cinto de segurança, você não vai cair de jeito nenhum. E aí, como você está? Hoje é quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Aliás, falando em 28 de janeiro de 2026, o que aconteceu em um 28 de janeiro qualquer? Pois é, hoje vamos voltar na nossa máquina do tempo, agora a 1862. Aconteceu em 28 de janeiro deste ano a fundação do Instituto Arqueológico e Histórico Geográfico de Pernambuco. Sabe onde ele fica? Ele fica lá no centro da cidade, na Rua do Hospício, número 130. E esse local, ele guarda recordações do passado, como das primeiras grandes guerras, os confrontos que aconteciam por aqui. Um exemplo deles é a Batalha dos Guararapes. A batalha que eu já falei, né? Isso, que as mulheres de Tejucupá botaram os holandeses tudo para correr. E em 1941, entra em vigor aqui no Brasil o primeiro Código Nacional de Trânsito. Hoje é aniversário de uma das atrizes que eu mais falo, né? Que eu digo que eu puxei o R dela. Hoje é aniversário de Maitê Proença, a eterna Dona Beija. Isso, é mais fácil ser lembrada da Dona Beija do que de outro personagem, né? Ela fez a professora de Salvador da Pátria, ela fez a Camila de Sassaricando, que eu gostava de ver, né? E outros papéis. Outra personalidade também que está fazendo aniversário hoje é a Sandy Seu Júnior. Isso. Sandy está fazendo aniversário hoje, completando 40 e alguma coisa, acho que 43 anos. Imagine você, né? Como que a Sandy cresceu. E aí, parabéns para você, feliz aniversário, que Papai do Céu te abençoe, e Papai do Céu te faça a pessoa mais feliz nesse planeta Terra. E que não esqueça, hein? Pense coisas boas, faça coisas boas, e Papai do Céu vai te retribuir.
E o Instituto de Meteorologia voltou! Ele voltou! O Boêmio voltou novamente! Pois é, minha gente. Hoje podemos voltar a trazer as previsões do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia. Em primeiro lugar, nós vamos dizer aqui para você como é que fica a intensidade do vento. Durante todo o dia, fraco a moderado. Agora, hoje, a previsão é a seguinte: muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à noite. E muitas nuvens com chuvas isoladas também à tarde. A umidade máxima do ar pode chegar a 95% e a mínima de 50%. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 30 graus. 7 horas e 8 minutos, vamos às manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o nosso estado. Engraçado, né? E eu deixei aqui a tela prontinha da manchete e ela foi embora. Ela sumiu. Pode uma coisa dessa, rapaz? Ontem foi o diário, hoje é a manchete do jornal. Pode um negócio desse, rapaz? Isso não existe. Pela fé, meu irmão. Não pode. Então, vamos aí às manchetes da edição de hoje, dos jornais que circulam nesta quarta-feira. Que, aliás, jornal que continua repercutindo aquela história de ontem que eu não vou falar. Eu não vou falar. Prefiro não comentar. O que eu tinha que falar ontem, eu já falei. Eu posso estar certo, errado, como for, mas é aquela coisa, minha gente. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que ser ético, tem que ser inteligente nas coisas que a gente vai fazer. Tá uma maior repercussão desnecessária. Agora sim, voltei para a tela. Vamos aí às manchetes dos jornais que circulam nesta quarta-feira. O agente secreto recebe agora 2 indicações ao BAFTA 2026, premiação britânica. Daqui a pouco a gente vai entender que importância tem esse BAFTA no cinema internacional. Fachin indica que inquérito do Master pode sair do STF. E é? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olhe, deixou calado. Porto do Recife tira museu do papel e traça novos planos. Ministério Público de Pernambuco aciona a SDS sobre a ação em torno do secretário da Prefeitura. E por último, bloco lírico com suas cordas e retalhos de permanência no carnaval. Eu acho bonitos os blocos líricos. Acho que é a única coisa bonita que o carnaval traz, que tem aquela coisa assim bem clássica, bem de época, né? Parece aquelas novelas antigas. Eu acho bonito a apresentação dos blocos líricos. Para mim é uma das coisas que eu mais acho bonita no carnaval. Somente. O resto hoje em dia, infelizmente, o negócio está só bagaceiro e bandaeira. Agora são 7 horas e 11 minutos. Eita, Lele, bom dia para você que está no Facebook, bom dia para você que está no Kawaii. Rapaz, eu estou distante do Kawaii, não posso. Tem que aparecer de igual para igual aqui, nas 2 telas. E você que está aí no YouTube também depois, né? Quando a nossa edição termina aqui no Facebook, no Kawaii, aí a gente corre e bota tudo lá no YouTube e também no Spotify.
E em breve, né, dando tudo certo, nós vamos estar também falando através das ondas do rádio. Logo, logo, quando sair tudinho bonitinho, aí eu digo para vocês, tá certo? Vamos aí às notícias da nossa cidade e deixa eu começar logo falando sobre a situação de um agente secreto. Pois é, tá na torcida de agente secreto, eu também tô, muito bem. Inclusive eu tinha falado uma coisa sobre questão de filmes, né? E dinheiro do governo federal. Então, é assim, o governo federal, ele tem verbas específicas para a cultura. Então, você pode até dizer assim, ah, não, mas esse dinheiro poderia ser prioridade para outras coisas. O governo, ele tem, por exemplo, verba para a saúde, para a educação, para a segurança, para questões climáticas, para obras de estrutura, e também tem o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, ele faz exatamente essa ponte entre o pessoal da classe artística. O agente secreto também é cultura, é cinema. Então tem literatura, música, arte e tem o cinema, certo? Então acho que uma coisa que assim, da outra vez que eu falei, né, ficou aquela coisa do tipo assim, aquele entendimento de que, ah não, o governo não tem a obrigação de pegar um dinheiro, jogar para um filme e deixar as outras coisas de mão. Tudo é organizado no orçamento. Existe o orçamento da União. Do mesmo jeito que existe o daqui, que está lá na Assembleia, que não sai do canto. Pronto. Deu para entender agora, né? E além de o produtor responsável, ele pode conseguir patrocínio em outros lugares também. Totalmente livre para fazer isso. A grande maioria dos filmes nacionais, acho que todos eles, sempre vão aparecer a marca do governo federal quando começa e quando termina. Deu para entender agora? Pronto. Tiramos todas as dúvidas sobre essa situação. Agora sim, vamos saber que negócio é esse de BAFTA. Parece NAFTA, né? AFTA, alguma coisa do tipo. Mas olha só. Considerado o principal prêmio do cinema britânico, o BAFTA anunciou nesta terça-feira os indicados da sua edição 2026. Mais do que um reconhecimento europeu, a premiação funciona como um dos termômetros mais relevantes da temporada internacional de prêmios. Gente, espera aí, deixa eu botar pra cá, que eu não estou aparecendo o Bucaú. Tem que aparecer também, viu? Pronto, agora tá certo. Aqui. Isso. Bilu, Bilu. Pronto. Então, deixa eu voltar aqui. Tá vendo como eu presto atenção em vocês? Como é que eu tenho esse carinho por vocês? Se eu fosse outro, deixava do jeito que tá, né? Mas, aqui, ó. É nóis, é foco. Então, aqui, ó. Especialmente para produções que buscam consolidar espaço na corrida pelo Oscar. E é nesse contexto que o Agente Secreto se destaca. O filme de Kleber Mendonça Filho marca presença em 2 vezes na disputa, com indicações para melhor filme em língua não inglesa e melhor roteiro original. Além disso, o documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, concorre na categoria Melhor Documentário. Já a 4ª indicação brasileira aparece em uma categoria técnica. O fotógrafo Adolfo Veloso disputa o BAFTA de melhor fotografia pelo trabalho em Sonhar de Trem. Sonhos de Trem. Rapaz, tá, eu quero ver. Esse eu quero ver. O nome já chamou minha atenção. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu gosto de... Às vezes, né? Eu sou muito fechado, sou muito caseiro, mas quando eu vou viajar, meu irmão, eu faço questão de ir na janela. Só para contemplar as belezas. É muito bom. Muito lindo. Com isso, o Brasil amplia sua presença na premiação, figurando tanto entre as categorias principais quanto nas técnicas. Isso é muito bom, né? A importância do BAFTA cresce ainda mais quando observar a sua relação histórica com a Academy Awards. Entre 1995 e 2025, as 2 premiações escolheram o mesmo vencedor na categoria de filme internacional em 13 ocasiões. Cerca de 43% de coincidência. Nos últimos anos, essa convergência se intensifica com 6 vitórias consecutivas iguais, entre 2019 e 2024. Que o agente secreto continue levando o nome do Recife, lá aí para esse mundo lá fora, lá ele mesmo, viu? Para mostrar que Pernambuco tem cultura, coisa que preste.
Para ninguém sair daqui pensando, ah não, negócio de Recife, de Pernambuco, é aquele negócio do tal do passinho, de não sei o que, tá. Primeiro eu não tenho paciência de escutar aqueles passinhos. Dá uma dor no meu ouvido, que eu digo ao povo, acho que eu sou autista, tô ficando velho, tô ficando autista. Meu ouvido é super sensível. Então, você tá vendo aqui, ó, é cinema, é arte, é coisa que preste. Não é qualquer coisa. Então, é por isso que eu estou na torcida e faço questão de me amostrar, porque eu sou da terra do agente secreto. Certo? Agora, eu digo assim, eu sou de Recife, não sou de Porto de Galinha. Você vê, né, o contraponto das coisas é incrível. A gente tem, né, agora essa situação vergonhosa da praia de Porto de Galinhas, que aconteceu lá atrás, que a gente não precisa mais repercutir. Já deu, né? E tem o agente secreto, que a gente vai querer sempre falar muito bem dele, porque esse filme é realmente algo que supera todas as nossas expectativas. Né? Realmente, você assiste, só o trailer que eu vi, inclusive, acho que se não me falha a memória, o agente secreto parece que vai estar no... já está disponível no streaming. Acho que se não me falha a memória, aqui ó, na Netflix. Deixa eu até ver aqui, né? Para ver quando é que vai entrar na Netflix. Netflix, né? Rapaz, eu gosto tanto da linguagem popular, né? Danone, ó Danone! Eu tava falando isso para minha prima ontem. Iogurte. Mas nós impregnamos as marcas na cabeça e a gente fala Danone, mas na verdade é iogurte. Mas não adianta, meu filho, é Danone. Então vamos saber aqui quando é que o agente secreto vai estar disponível nas plataformas de streaming. Olha que nome, menino do céu. Dá um rolo na boca, né? Streaming. Imagina em francês como é que fala. Sei não, vá meu filho. Me ajude, pelo amor de Deus. Pronto. Armenda. Pega ele, Armenda. Aqui, ó. Anunciou nessa terça-feira o CEO global da Netflix, Greg Peters, que o agente secreto também já realizou o pré-licenciamento, garantindo sua inclusão no catálogo da Netflix. Olha! Eita, Lelê! Ô, Globoplay! Agora, será que vai passar na Globo, meu Deus? Ou será que eu vou ter que assistir na TV Brasil? Será que vai passar na Record? Será que vai passar no... Não, acho que no SBT não passa. No SBT é difícil passar filme nacional. Na Record, não sei se na Band. Vamos ver, né? O que é que pode acontecer. E exatamente, ele diz aqui, né? Apoiamos o cinema brasileiro de diversas maneiras, porque queremos ser os melhores parceiros e manter a flexibilidade para que os produtores possam decidir a melhor forma de dar vida aos seus projetos. Por isso ficamos tão entusiasmados em firmar parceria com os produtores do Agente Secreto para ajudar a financiar o filme e obter a pré-licença para a Netflix no Brasil. Procurada, a assessoria não respondeu o contato do Estadão sobre a data de lançamento do Agente Secreto. Né? Então, uma certeza é: o Agente Secreto estará na Netflix. Tá? Então, se você aí tem Netflix, já vá se preparando, fica de olho, bota no alerta quando o Agente Secreto vai chegar por aí na Netflix. Ai, meu Deus do céu. Coisa boa, gente, é tão bom falar de coisa boa. Queria nós poder fazer um jornal inteiro só com coisas boas, né, rapaz? Seria uma maravilha, meu Deus do céu. Mas um dia isso chegará. Vamos agora falar um pouquinho sobre a política. Agora são 7 horas e 21 minutos. Olha só, minha gente. Antes de voltar do Congresso, deputados federais de Pernambuco debatem sobre alguns temas importantes. Aí o que aconteceu? Os deputados federais de Pernambuco, alguns deles, anteciparam os principais embates do primeiro semestre em um debate na Rádio Jornal, às vésperas do retorno dos trabalhos no Congresso Nacional.
Participaram do debate Pedro Campos, Isa Arruda e Coronel Meira, com mediação da jornalista Natália Ribeiro. A retomada das atividades na Câmara dos Deputados, prevista para a próxima semana, deve relocar em pauta temas sensíveis, como a proposta de emenda constitucional da segurança pública, a discussão sobre o fim da escala 6x1, além de emendas parlamentares e mudanças no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A PEC da Segurança 1.2 é a mais sensível do debate e concentrou as divergências mais duras entre os parlamentares. Em análise, a Comissão Especial da Câmara busca aí a proposta de ampliar a integração entre as forças de segurança e redefinir as competências entre União, Estados e municípios, em meio ao avanço da violência. Aí é assim, né? Engraçado é uma coisa aqui, né? Diz aqui, integrante da Comissão Especial, deputado Pedro Campos, defendeu a PEC como uma tentativa de atualizar o modelo de segurança pública diante de uma criminalidade que, segundo ele, deixou de ser local. E a falta de integração entre as forças e os entes federativos compromete o enfrentamento ao crime. Ele ainda diz assim, a fragmentação institucional dificulta a resposta do Estado. Será? Rapaz! Ai, meu Deus! Aí eu fico, dá uma gastura, que o povo fala. Aí já na avaliação do Coronel Meira, esse daí, meu filho, esse é, como se diz, né? Não posso nem falar aqui o termo, porque a transmissão ia cair. Coronel Meira, líder da minoria na Câmara, ele disse que a PEC apresenta falhas desde sua origem e não contempla adequadamente quem atua diretamente na segurança pública. Ele afirmou que o texto não reflete a realidade das forças de segurança nos estados e municípios. E ainda tem aquela coisa do tipo, né? PEC da segurança. Eu acho que o ideal para se discutir uma proposta dessa, que é muito sensível, deveria ser baseado exatamente no Coronel Meira, que é da polícia. Tem vários deputados federais que são policiais, que são especialistas em segurança pública. Eles sim estão aptos a falar. É como se diz hoje, né? Eles têm lugar de fala sobre esse assunto. Agora, me permita uma parte. Eu gosto da linguagem política. É simplesmente assim, até o Collor, né? O Collor tem um linguajar incrível. Né? Tem umas palavras que você nem imagina o que é e tem que ter a legenda embaixo para traduzir o que é que o Collor está falando. Eu acho incrível isso. De que adianta, por exemplo, Pedro Campos entende o que de segurança? Isa Arruda entende o que de segurança? Vamos lá. Érica Hilton entende o que de segurança? Ah, porque dona fulaninha, o que é que ela entende de segurança? Então, a PEC da segurança, ela tem que ter uma equipe técnica apropriada. Não é qualquer pessoa que vai falar. Sabe por que não é qualquer pessoa que vai falar? Para não acontecer besteira, burrice. Para dizer tipo assim, não, a polícia não pode usar esse armamento aqui. Porque eles não podem fazer assim. Porque eles têm que abordar de forma o quê? Bom dia, senhora, tudo bem? O que está acontecendo? Quer dizer que a senhora está cometendo um assalto? Por que a senhora está assaltando? Venha cá, vamos ali conversar um pouco. É isso? Eu fico pensando, muitas vezes as coisas acontecem, como eu digo, né? Eu tenho que me policiar no comentário para não perder minha transmissão nem o canal. Porque hoje existem palavras que os algoritmos das redes sociais não aceitam. Não aceitam. Eles entendem como algo perigoso, né? Ameaça. Então, é aquela coisa, falar de PEC da segurança é a mesma coisa de, por exemplo, vamos colocar um deputado que não sabe nada de saúde para ser relator da Comissão de Saúde da Câmara.
Não, mas é o deputado fulano de tal, ele sim vai ser o relator da Câmara, da comissão. Da Atena veio aqui agora, né? Né? Meu Deus do céu. Aí lá vai. Qual é a moral? Me desculpe, eu não estou aqui menosprezando a autoridade do deputado, não. Mas tem outras coisas que ele sabe muito bem. E tem outras que ele não pode se meter. Então, aqui, o único que tem a moral para falar sobre esse assunto, com toda a autoridade, com toda a liberdade, é o Coronel Meira. Porque ele, sim, é um agente de segurança. Ele é policial militar. Ele sabe, aqui, ó, ele sente a dor. Sabe o negocinho do tal de lugar de fala, né? É isso. Mas, outro ponto polêmico. A escala 6x1. A discussão sobre o fim desse caso apareceu como outro ponto de divergência e deve voltar à agenda do Congresso neste início de semestre. Oi, o presidente Lula não estava anunciando que a escala 6x1 acabou-se? Não foi? Pelo que eu me lembro foi, né? Tava aí anunciando, pessoal da esquerda, tava lá tudo botando, o presidente Lula acabou com a escala 6x1. Mas tá aqui agora dizendo que vai voltar para a discussão no Congresso. Eu pergunto, não é só a decisão de Lula, não. Você que detesta política, você que odeia política, você que prefere ver as notícias do esporte do que ver a política, entenda que o governador, que o prefeito, que o presidente da República, ele não pode meter a caneta e dizer eu quero isso. Tem que passar pelo Congresso. Sabia? Pois é. Então, me perdoe, mas estão rolando aí umas fake news sobre isso, né? Pela fé. Então, vamos continuar aqui, porque a escala 6x1, bem, para mim não vai ter sentido nenhum, né? Eu sou 5x2. Eu sou 5x2. Ache ruim quem quiser. Mamãe disse que eu tinha que estudar e vovó dizia que eu tinha que ser professor. Aí o resultado, sou professor. Pois é. Aí aqui, nessa questão da escala 6x1, a pauta envolve diretamente os setores de comércio e serviços e mobiliza diferentes interesses econômicos e sociais. Isa Arruda, para quem não sabe, ela é filha do prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto, reconheceu os impactos negativos da escala sobre a saúde e a convivência familiar dos trabalhadores, mas defendeu cuidado. Mudanças precisam considerar a realidade das empresas. E por que a nossa deputada Erika Hilton, que só sabe falar gritando, eu nunca vi essa Erika Hilton falando baixo, só fala gritando. Não, porque o impacto na saúde das pessoas, porque não sei o quê. Aí agora ela, filha de prefeito, o homem tem faculdade, o homem praticamente manda em Vitória de Santo Antão. Aí vai dizer que tem que analisar a realidade das empresas agora? Ih, rapaz, sei não, viu? Aí aqui, né? Pedro Campos defendeu que o tema seja tratado como uma discussão estrutural sobre a organização do trabalho. Não dá para normalizar um modelo que compromete a qualidade de vida. Essa é uma discussão de produtividade, de organização do trabalho. Coronel Meira demonstrou preocupação com os efeitos econômicos da proposta e alertou para o risco de aumento da informalidade. Eu não acho que seja aumento da formalidade, sim aumento do desemprego. É aumento de desemprego. Ou seja, traduzindo, né? Eu sou um jornalista que eu já disse para vocês que eu traduzo a notícia para você. Eu leio e já tenho a minha IA aqui dentro da minha cabeça que já vai tentando traduzir para você o que é que está acontecendo de verdade. Então, preste atenção. Essa escala 6x1 simplesmente você trabalha 6 dias, de segunda a sábado, folga 1. Só que você trabalha muitas vezes 8 horas por dia. Nessa questão de 8 horas por dia, existe um pequeno entrave.
Tipo, quem trabalha 8 horas por dia, pega de 7 da manhã, larga de 3 da tarde. Aí lá vai. Tem banco aberto de 3 da tarde? Tem alguma outra coisa que você pode fazer depois das 3 da tarde? Pois é, né? Aí, às vezes, principalmente as mulheres, que é quem mais sofre com esse negócio de escala de trabalho. Pra mim, eu vou dizer pra você, a mulher devia ganhar um prêmio. Um prêmio igual o agente secreto, o Oscar, sabe? Porque a mulher, ela trabalha dentro de casa e ainda vai pra rua. Eu tenho uma amiga que ela largou do trabalho, deixou os filhos na casa de uma colega dela e foi fazer uma oia porque estava precisando completar um negócio dentro de casa. Uma pessoa dessa merece um prêmio e ela estava, coitada, bêbada de sono no popular. Pois é, meu amigo. Pois é, você tá achando bonito, né? Eu e você, nós que somos homem, né? Que a gente sai para trabalhar, quer chegar, ver comida pronta, roupa lavada, tudo. Pensa, né? E deixa eu ver aqui, né? O Coronel Meira, acho que eu já falei, os efeitos econômicos da proposta alertou para o risco da informalidade. Quando se fala em acabar na escala 6 por 1, ninguém mostra a conta. Quem vai pagar a conta? O pequeno comerciante? Pois é, rapaz, já imaginou fechar 2 dias no comércio porque não tem condições de contratar o folguista? Ninguém pensa na realidade. É por isso que eu digo, pense nas coisas da sociedade como se fosse dentro da sua casa. Ah, eu tenho que fazer um orçamento do mês. Eu sou rato de promoção, então eu vou aqui, ó. Mercado fulano e tal. Ah, hoje a promoção tá legal, vou lá daqui a pouco. Ah, pronto. Ontem eu fui no Novo Atacarejo comprar, porque exatamente o que eu precisava estava em promoção. Então eu fui no Novo Atacarejo. Deu para entender? Não é amostração, é necessidade. Nós aprendeu com o Nodô Correia. Nós vai descer para BC, mas para comprar as coisas, para ver se as coisas rendem. Não é pirangagem, não. Deu para entender? Então imagina as pessoas que trabalham na escala 6 por 1. Vai se analisar a questão da realidade, como é que vai ser feita essa reposição de horas, ou seja lá o que for. Isso aí é uma coisa que não é fácil, mas também não é impossível. Aí aqui, né, tem a questão da disputa institucional. Eita, lelê, rapaz, se aqui já começaram, né, a Guerra de São João, Johnny e Kekel. Mas na verdade foi Johnny que começou, né? Então pronto, deixa eu quieto. As emendas parlamentares aparecem no debate como um tema transversal à atuação do Congresso e à relação com estados e municípios. Embora os 3 parlamentares tenham defendido a legalidade do instrumento, meu amor, falou em emenda parlamentar, todo mundo pensa igual. Não tem divergência, não tem Érica Hilton, não tem esquerda, não tem direita. Falou em emenda parlamentar, é dinheiro. É por isso que eu tenho uma saudade de Silvio Santos quando ele gritava: ai, quem quer dinheiro? Todo mundo gritava: eu! Falou no dinheiro, meu amor. Aí é aquela história, todo mundo pensa igual. Igual, diferente no preço. Já viu o comercial da água sanitária? Pronto, do mesmo jeito. Vamos aqui à opinião dos 3. Isa Arruda destacou que na prática as emendas acabam sendo fundamentais para garantir investimentos nos municípios que enfrentam dificuldades financeiras. Especialmente cidades menores dependem desses recursos para manter seus serviços básicos funcionando. Aí eu pergunto agora, né? Cadê os vereadores para votar o orçamento anual? Porque as prefeituras gastam tanto com festa, né? Principalmente prefeituras de interior. Você nem sabe qual é aquele interior, mas vai ter a festa com Zezé de Camargo. Gasta não sei quanto e deixa a sociedade na mão. Chupando o dedo, para dizer outra coisa, né? Aí Pedro Campos concorda também quanto à importância das emendas, mas ressalta que o debate precisa avançar na direção da transparência do alinhamento com políticas públicas. Para ele, o problema não está no mecanismo em si, mas na forma como ele é utilizado. O problema não é a emenda, é a falta de critérios claros e de transparência.
Cadê Coronel Meira aqui? Ele se colocou contrário às chamadas emendas PIX. Rapaz, emenda PIX, né? Cariúcha, lembrei agora da Cariúcha. Vai passar o Pixia, né? Pois é o Pixia. Até as crianças agora. Mãe, fala o Pix pra mim aqui de R$10, mãe. Ah, não, mãe, eu quero de 30. Eu quero comprar um negócio aqui pra mim. Se tu não mandar, eu quebro o celular. Eu dou um escândalo. É. Pois é, gostei do nome, né? Depois da arapongagem de ontem, a emenda Pix de hoje. Aí, ele diz aqui, né? Ele falou sobre Flávio Dino. Olha, endureceu a fiscalização em torno desse modelo de emendas. Coronel Meira destacou a atuação da bancada pernambucana com as emendas, citando em especial a destinação de emendas para a saúde. Deputado é eleito para representar o povo e a emenda é uma forma direta de fazer isso chegar na ponta. Pois é, só basta isso, tá? 1, 2, 3. Deu. O restante aqui não precisa falar mais. Senão a gente vai passar o jornal inteiro. Já são 7h38. Mas eu gosto desses debatezinhos, rapaz. É tão bom, né? Tão bom. Por isso que eu digo pra você, se você detesta política, se você quer falar de outra coisa que não seja política, pois comigo você vai ouvir todo dia alguma coisa sobre política. Sabe por quê? Não é porque é ano de eleição. É porque a política faz parte da nossa realidade. A política faz parte do nosso dia a dia. Tu tá me entendendo? Pronto. Então, todo santo dia eu vou falar deste povo. Aí você vai dizer assim, mas vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar desse povo. Tá? A política, para mim, ela é uma coisa importantíssima porque ela é quem define a realidade das pessoas. Certo? Vou repetir. A política define a realidade das pessoas. Mas por quê? Lembra daquelas motos cinquentinha? Lembra das motos cinquentinha? Pois é, todo mundo queria ter uma moto cinquentinha. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Mas quando começou como se diz assim, né? A coisa, eu acho bonita, tem uma frasinha que diz assim, né? Vai degringolar. O negócio fedeu. Aí, opa, peraí, não, vamos tomar conta das cinquentinhas, agora só dirige cinquentinha quem tiver habilitação, porque preciso ter isso, preciso ter aquilo. Oi, já? Deu para entender o porquê que você não gosta de política e você precisa entender o que é a política? É isso. É porque a gente andava por aquela rua, aconteceu alguma coisa, então agora vamos fazer um policiamento. Vamos exigir que a polícia esteja ali todos os dias, porque isso não pode acontecer. Eu me lembro de um personagem chamado Odorico Paraguaçu, interpretado muito bem por Paulo Gracindo. Uma história de Jorge Amado que foi exibida na Globo como novela e depois fizeram um seriado. O negócio foi tão bom que fizeram o seriado, a continuação. E depois, com o passar do tempo, fizeram um remake. E aí o Odorico virou o Marco Nanini. Mas eu prefiro o Paulo Gracindo. Prefiro, né? O Marco Nanini, o do Marco Nanini foi feito assim meio que debochado. E o personagem do Paulo Gracindo, ele foi um prefeito. Sabe aqueles prefeitos coronel que dizia assim, o quê? Tu vai contra mim, filho? Pois pronto, tu te prepara que amanhã tu não vai estar nem aqui. E quando deu fé o seu capanga, não vou dizer o nome dele aqui, que eu não gosto de falar o nome do cão, foi quem fez o que tinha de ser feito. Olha só, né? Vai, Zeca, Zeca, finge que atira, Zeca. Isso, Zeca, e quando dá fé, Zeca vai direto. Pá! E esse prefeito, Odorico Paraguaçu, as pessoas mais idosas, as pessoas que gostam de pesquisar o Google, já viram ou já leram o livro ou assistiram a novela. Eu assisti a novela no YouTube. E gostei muito dessa história porque o Bem Amado reflete tudo da nossa política.
Tinha um médico que fazia as coisas pela população, pela comunidade, com muita dificuldade, mas ele sempre fazia, ele sempre reclamava que o serviço não estava bom, né? E acabou namorando a filha do prefeito, que até eu me lembro que era Jardel Filho, e tinha Sandra Brea. Sandra Brea era a filha do prefeito. Então, quer dizer, tudo se liga. O que aconteceu em O Bem Amado está presente na realidade de hoje em dia. Pois é. Então, dê uma olhadinha lá, bote no Google, na IA, O Bem Amado. Né? E aí você vai ter todo o relatório, se não tiver um videozinho, um resuminho, alguma coisa, porque vale a pena você assistir. Aí você vai entender como é que a política funciona. Capite? Acaba falando italiano, te amostra. Acertou, infeliz. Meu Deus do céu. Olha, tem um negocinho aqui. Deixa eu ver aqui, né? Vamos passar logo para... Pronto, deixa eu trocar aqui a musiquinha, que agora vamos falar de uma coisinha seguinte. A redução de 5,2% no preço da gasolina anunciada pela Petrobras, que passou a valer para as distribuidoras nesta terça-feira, ainda não chegou de forma significativa, não deu ainda para sentir essa redução de preços no resultado na hora de abastecer. Em nota divulgada, o Sindicombustíveis Pernambuco, entidade que representa os donos dos postos, afirma que o repasse do corte não depende dos revendedores e explica como funciona a formação de preços no mercado da área. Aí diz aqui, segundo o sindicato, quem compra diretamente da Petrobras são as distribuidoras e não os postos. Por isso, qualquer resolução ou redução anunciada pela estatal chega primeiro para essas empresas, que definem suas próprias políticas de repasse. Quem compra diretamente na refinaria são as distribuidoras e não os postos. Em resposta às cobranças feitas por consumidores e pela opinião pública logo após o anúncio da redução. De acordo com relatos recebidos pela entidade, exatamente na manhã da terça-feira de ontem, a maior parte das grandes distribuidoras repassou aos postos uma redução média de apenas 1 a 4 centavos por litro. Valor bem inferior aos 14 centavos anunciados na refinaria. Eita, lelê! Descobrir os podres de Tieta. A mansão de Gianópolis de Tieta. Eu acho assim... Sabe, a pessoa narcisista... O narcisista, ele tem um problema que é sempre falar do que ele é, do que ele fez. Tá vendo? Eu consegui a redução de 14 centavos e a partir de agora vocês vão poder comprar a gasolina mais barata. Mas olha aqui, o pessoal do Sindicombustível dizendo o que é que acontece de verdade. É muito bom você dizer que vai comprar 14 centavos mais barato o litro da gasolina, o litro do seu combustível, mas é aquela história. Imposto. Reduzir o imposto? O Estado não pode ficar sem imposto. Senão vai ter que depender de emenda parlamentar do governo federal. Né? Agora o negócio é o quê? Prefeito, oi. É aqui, chegue junto, viu, bebê? Pronto. Né, Veveta? Macetando a Veveta, né? Pronto. Do mesmo jeito agora. Aí depois vão dizer que é perseguição política, viu? Porque a governadora quer isso, né? Perseguição política. Então, o que é que acontece aqui, gente? Não adianta você dizer assim, reduziu o valor, mas tem isso aqui, gente. 14 centavos a menos vai ser para o pessoal da distribuidora, quem vai comprar e que vai repassar. Café São Brás estava R$ 13,70 no Novo Atacarejo. Pois é, Café São Brás, um dos melhores que tem. Eu faço questão de tomar Café São Brás, porque ele é muito bom. E eu digo para você assim, eu não quero deixar faltar Café São Brás na minha mesa. Eita propaganda! Mas é verdade. Então, eu tenho que achar onde o Café São Brás está mais barato. E o Novo Atacarejo estava sendo um dos lugares
e estava mais barato realmente, R$ 13,70, vamos arredondar. Enquanto nos outros lugares é 16, 17, 18. Então eu não vou comprar um café por R$ 18 sabendo que eu posso comprar mais barato em outro lugar. A diferença é que eu vou ter que ir para lá comprar. Eu tenho que ver se a minha logística para ir para lá, se eu vou gastar alguma coisa, se não vou gastar, o que é que vai ter, o que é que não vai ter. Para valer a pena eu ter comprado café. Deu para entender agora? O que é que acontece aqui nessa situação dos combustíveis? Aí é por isso que eu digo assim, tem carro, tem moto, quem pode. Não adianta você comprar um carro, você comprar uma moto só para se exibir, para dizer, eu comprei, eu tenho. Mas na verdade não tem nem como manter. Sabe aquelas historinhas que a gente vê hoje na internet, né? Tem mulher que pode, eu mesmo não saio para trabalhar não, ele que me banque. Ele banque meu cabelo, meu salão de beleza, minha roupa, minha estética. É isso. Então, cadê a redução do preço? Quem sentiu a redução foi o pessoal lá na outra ponta da corda. Tá vendo? Aí é por isso que eu estou dizendo para você o quanto que é importante a gente analisar as coisas. A gente só vê as coisas. E é por isso que o nome desse programa se chama De Olho com Você, porque eu quero ver as coisas, eu quero começar a raciocinar, começar a pensar e daí opinar junto com você. A jogada é essa. Então, é assim que a gente faz todo dia. Analisar os fatos, analisar as coisas que estão acontecendo para que a gente pense melhor. Sabe aquela música de Chico Sainz que diz assim, né? Uma cerveja antes do almoço é bom para pensar melhor? Não, comigo é diferente. Já pensou você todo dia escutar o De Olho com Você e você ficar pensando melhor? Eita, lelê. Aí é bom, né? Graças a Deus por isso, porque a gente não faz nada mais que a nossa obrigação. Só isso. Ai, meu Deus do céu. Agora são 7 horas e 49 minutos. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos dar uma girada aqui no mundo esportivo. Rapaz, meu Deus do céu. O mundo dos esportes também está uma problemática danada, né? Mas antes aqui é bom a gente dar uma olhadinha no que é notícia aqui pelo Brasil, né? E tem uma história aqui dentro de um tal de vírus Nipah, né? Misericórdia. Pronto! Peraí. Antes da gente ir pro futebol, não, vamos ver isso aqui. Tava vendo aqui na outra página, mas vamos ver que história é essa de Nipah, porque carnaval vem aí. Rapaz. Como sempre. Inclusive eu estava conversando com algumas pessoas e disse assim, né? É engraçado que o carnaval chega, todo mundo brinca, mas depois chega as viroses. Pois é. E quando chega as viroses, eita lele, aí lá vai, né? Surto disso, surto daquilo. Não, mas isso é uma bactéria. Não, mas isso é porque a questão da multidão, de não sei o que. Todas as vezes, todo ano é sagrado. Termina o carnaval, chega uma coisinha. Então agora tem esse negócio aqui, né, de vírus Nipah, sei lá, que vem da Bengala Ocidental e tem deixado a Índia em alerta após a confirmação de 5 casos, incluindo médicos e enfermeiros, com quase 100 pessoas em quarentena. Misericórdia. Agora me deu um arrepio porque eu lembrei daquele, né? Aquele lá de trás, 2020. Pronto. E ficou famoso, né? Super famoso, mundialmente falando. Esse cenário levou países vizinhos a adotar medidas preventivas em aeroportos, semelhantes às usadas durante a pandemia. Mas é aquela coisa, né? Tu chega no Brasil, Brasil é terra de ninguém, Brasil é a casa de mamãe. Todo mundo chega, todo mundo brinca, todo mundo faz o que quer. E principalmente o quê? Carnaval vem aí, carnaval vem aí. Então, as prefeituras, os governos, o próprio país não vai deixar a receita escapar.
Tem que ter, bebê. Não, depois a gente resolve. Para tudo, fecha tudo. Fique em casa. O SUS salva, a vacina salva. A gente inventa uma vacina com água, com farinha, com vinagre. Pronto. Mas vamos continuar aqui o negócio, né? Que a gente tem que terminar no horário. Mas afinal, o risco de um vírus chegar aqui no país. O quê? O que acontece? Especialistas ouvidos afirmam que sim, existe risco, em especial importado por um viajante. Por outro lado, o risco do vírus se dissemina no país, aliás, do risco de se disseminar no país é baixo devido às suas características. Risco de chegar existe por conta das viagens, mas o risco de disseminação local é baixo por conta das características do vírus. Diz aqui o infectologista da Fiocruz, Júlio Croda. E ainda diz aqui, não existem barreiras hoje no mundo. O período de incubação do vírus gira de 4 a 14 dias. Com a facilidade de viagens, se uma pessoa se infectou na Índia e pega um voo para qualquer parte do mundo e ficar doente nesse local, pode começar um foco de transmissão. Isso é importante para que as pessoas fiquem atentas, mas não vejo o estabelecimento do vírus no Brasil como um risco grande. Tem o potencial de causar um surto dentro do círculo dessas pessoas que contraíram o vírus, né, que possam contrair. E aí é aquela história assim, esse vírus circula principalmente entre morcegos do gênero Pteropus, e se alimentam de frutas, mas pode ser transmitido a outros animais e a humanos por meio de alimentos contaminados ou diretamente entre as pessoas. Quando o indivíduo é infectado, o Nipah se manifesta de diferentes formas, entre doenças respiratórias até encefalites, olha, não é infecção, inflamação do cérebro. Parei aqui, que a palavra é profunda, segundo informações da Organização Mundial de Saúde. O reservatório desse vírus são os morcegos. Aí diz aqui, né, que ultimamente, principalmente em Bangladesh, tem tido surtos frequentes. A principal forma de infecção é tomar a seiva in natura de uma tamarineira. Tamarineira a gente conhece aqui, né? Esse é um alimento muito apreciado na região e muitas vezes está contaminado com a saliva do mosquito. Agora aqui, né, eu estou precisando entender quais são os sintomas, né? Pelo que a gente viu aqui, né, tem a questão da infecção. Pronto, apareceu aqui. A questão cerebral, né? A questão do cérebro é pesada. Já baixa os Alzheimer da vida, já baixa os... Eu esqueci agora o nome da outra doença, meu Deus do céu. O Parkinson da vida. Eu tive Covid, então às vezes a minha cabeça buga. Aí diz aqui, ó. A infecção começa com febre, com sintomas de febre, mal-estar, dor de garganta, dor no corpo. Aos poucos, podem desenvolver sintomas respiratórios ou evoluir para uma doença do sistema nervoso, que é a forma mais grave, e leva a um quadro de encefalite com alta taxa. Deu para entender, né? A pessoa pode chegar a óbito. E todo paciente que viajou para essa região e começa a desenvolver esses sintomas deve ser investigado a respeito dos alimentos típicos que consumiu na região, para ter a avaliação da possibilidade da doença. Ai, Jesus, já basta a Covid, né? Mas esperamos que realmente o que o médico falou não seja só uma gripezinha. Né? Porque a gente sabe quantas pessoas hoje em dia elas têm, né, um sistema imunológico fraco, qualquer besteira já estão doentes de novo, né? Já se recuperou de uma coisa, já vem para outra de novo. Então, realmente, é preciso tomar muito cuidado nesse sentido. E fazer o quê, né? Como sempre, o povo inventa doença, o povo inventa essas coisas, e quem sofre são as pessoas mais fracas. Pois é. Agora, 7h56, aí tem aqui, né, uma manchetezinha legal, né? Muito legal, rapaz. Oh, meu Deus. Lula diz que viajará a Washington em março para encontro com Trump. Eita, Lele. Rapaz,
Deu certo, né? Zezé de Camargo e Luciano. Pois é, né? Vamos agora. Eu disse pra você, pense num cara palhaço, sou eu. Para o mundo que eu quero descer. Vamos correr aqui contra o tempo agora, vamos aí para o esporte e poder fechar o nosso noticiário de hoje. Pois é, rapaz. Eita, Lele, o negócio aqui tá bonito, hein? O Sport visita Maguari em primeiro jogo, longe do Grande Recife. Santa Cruz atualiza departamento médico. Rapaz, o Santa, pelo amor de Deus, já disse, né? Vamos para a igreja, vamos se apegar com Jesus, que aí o bicho pega. Atualiza o departamento médico e Alex Juan pode jogar contra o Jaguar. Jogadores do ataque não marcam há 3 jogos e time vive crise de eficiência. Rapaz, pelo amor de Deus, né? É como se diz assim, né? A palavra tem poder e a gente precisa tomar cuidado com quem roga umas coisinhas pro pessoal do Santa Cruz, né? Pelo amor de Deus. Brasileirão terá grupo de elite de árbitros e CBF inicia profissionalização com maiores salários. Eita, Lelê. Meu filho. Qualquer coisa, vai estudar para ser árbitro, viu? Já começa pelos campeonatos de várzea, viu? Já vai começando a construir a sua carreira, o seu nome. Mundial de Clubes Feminino. Tudo que você precisa saber sobre o torneio que terá o Corinthians. Oh, meu Deus. E o Náutico joga com o Retrô. Essas são as manchetes dos esportes de hoje. E esperamos, né, como eu digo sempre aqui, boa sorte para Náutico, Sport, Santa Cruz, principalmente Sport, né? Crie vergonha na cara, crie juízo, seu caba. Porque a gente está precisando de ver, assim como agente secreto, nossos clubes fazendo boas passagens e boas coisas para nós, tá? A gente está precisando muito. Sete horas e 59 minutinhos. E hoje eu quero pensar com você uma coisa que eu acabei soltando aqui, né? Você sabe distinguir, entender o que é uma pessoa narcisista? É sério isso. Eu digo para você que eu tenho aprendido muito com a inteligência emocional. Tem sido uma bênção na minha vida. E as pessoas narcisistas, elas não gostam de ouvir o outro. Elas sempre são aquelas pessoas que gostam de... No popular, né? Somos recifenses, então a gente tem lugar de fala para dizer. São aquelas pessoas amostradas. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, fulano, olha, eu comprei aquele negócio. Rapaz, menino, pense num negócio bonito. Mas ela só comprou para te fazer inveja. Ela só fez para dizer assim, eu tenho. A pessoa narcisista, ela sempre vai gostar de se exibir. Quem lembra da história de Narciso, né? Rapaz, aquele menino lá que se olhava nas águas, gostava de se olhar no espelho e sempre se exaltar. Tome cuidado com esse tipo de pessoa. De repente, você até pode ser aquela pessoa que diz assim, eu gosto de contar para os outros o que eu faço. Eu vou fazer a selfie porque eu estou aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Hoje eu estou no novo atacarejo. Eu acabei de sair do novo atacarejo. Agora eu estou indo comprar não sei o que lá no Shopping Recife. Qual a necessidade que você tem de mostrar para os outros o que você faz? Você já pensou nisso? Qual a necessidade que você tem de estar usando suas redes sociais para se amostrar? Mas na verdade, sabe o que a gente precisa entender? É que nós precisamos nos resguardar. Uma coisa é conversar com os amigos, uma coisa é fazer outra coisa o máximo possível de sigilo. Aí sim. Mas você não precisa estar mostrando para ninguém
quem você é, o que você faz, que as pessoas reconheçam em você quem você é de verdade. Então, fica a dica de hoje. Não seja narcisista. Não queira mostrar para os outros uma capa, vamos dizer assim, uma fachada, aquilo que você não é. Ou até, de repente, existe esse caráter narcisista. Então, tome cuidado. Não seja narcisista e tome cuidado com pessoas assim. Porque elas não deixam você falar, elas não deixam você opinar. O narcisista é aquele tipo de pessoa que sempre é o centro das atenções. E tome cuidado, porque eu vou dizer para você, a gente hoje está convivendo numa realidade de pessoas que ou estão mentalmente desgastadas ou estão totalmente exaltadas. E é preciso tomar cuidado com essas pessoas que são exaltadas. Por hoje é só. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua amizade. Você no Kawaii, meu cheiro. Você que está no Facebook, YouTube, Spotify. Obrigado pela audiência. Obrigado pela amizade. E missão cumprida por hoje. Se Papai do Céu permitir, amanhã a gente volta. Se ele não deixar, é porque chegou minha hora de descansar, né? Então, vamos orar para que amanhã estejamos juntos novamente, nessa mesma força, nessa mesma energia, que é de trazer coisa boa para todo mundo. Cheiro no seu coração e até amanhã.